Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Autospod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Eita, bem. Estamos aqui em São Paulo para gravar mais aí uma leva de entrevistas. E você que está aí nos assistindo, quero pedir para você já deixar seu joinha, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que não custa nada nessa vida. E se você quiser e puder se tornar membro, também é uma forma de apoiar a produção de conteúdo, tá? O intuito do Autospod é trazer pessoas maravilhosas, qualificadas, realmente envolvidas com a causa, que tenham um propósito com a causa, que estejam aqui para compartilhar informações mesmo, sabe? E de forma gratuita. Então, eu preciso aí da ajuda de vocês com esse joinha. Toda essa participação é de fato importante para que seja distribuído esse conteúdo para o máximo de famílias, tá bom? Vamos falar sobre apoio, né? Falar sobre o IEPSIS. O IEPSIS é o Instituto de Capacitação para Pais e Profissionais sobre Autismo e demais neurodiversidades. Então, ali no IEPSIS você vai encontrar desde pós-graduação até cursos mais pontuais, cursos livres, não só para profissionais da área. Então, dá uma olhadinha. E é isso, pessoal. Ao longo do nosso bate-papo vai ficar passando o QR Code aqui para vocês acessarem. Não deixem de conferir, tá? Todos os cursos que tem lá, que tem bastante coisa, muita gente boa. Olha a grade do curso, o valor, o tempo, a carga horária, se isso cabe na sua vida, não só no seu bolso, né? Porque às vezes a gente fica muito ansiosa, a gente quer, assim, sair assumindo tudo, sabe? Abraçando o mundo. E às vezes a gente não tá conseguindo nem dormir direito, né? Então é bom dar uma respirada e dar um passo de acordo com o que a gente consegue, né? Tô falando aqui que eu não consigo fazer, mas não é fácil falar do que fazer, né, queridos? Então, falo para vocês, né? Tomara que vocês ouçam o meu conselho, tá bom? E mais uma diquinha, para quem for aqui de São Paulo e quiser gravar seu próprio conteúdo para internet, não tiver luz, não tiver câmera, não tiver microfone, quiser ter seu podcast, ou às vezes gravar sua aula, ou conteúdo para o seu canal, para suas redes sociais. O Podcast Express era minha grande amiga Ingrid Monte, da Sentidos e Cores. O pessoal aqui da comunidade autista conhece a Ingrid como uma mãe muito lutadora, né? E ela fez uma sociedade com o Rony, que é outro dono aqui também, com a ideia de ser algo mais acessível, com valor mais acessível também, para que as pessoas pudessem produzir aí seu conteúdo, porque é difícil a gente ter toda essa parafernália em casa, né? Então, às vezes, fica mais fácil você bem, marca o seu horário, faz a gravação do seu conteúdo, tem a edição certinho para você, tá bom? Vai ficar aqui também para vocês o contato, se informarem certinho, tá bom? Vamos agora ao nosso bate-papo, minha gente. Bate-papo sobre direitos dos autistas, o que anda acontecendo por aí, quais são os novos caos que estamos vivendo. Porque o caos a gente vive já tem décadas, né? Parece que a gente, assim, aquela areia movediça, a gente não consegue muito sair dele, né? Mas vira e mexe, a gente tem aquelas coisas mais atuais, ó. O problema da semana maior foi esse, ó, a polêmica deste mês é essa. Então, para nos atualizar sobre essas questões de direitos, de acesso a tratamento, ou não, né? As barreiras de acesso a tratamento que a gente vem enfrentado, quais são essas questões da vez, né? Eu trouxe ela, que hoje, assim, eu tenho a ousadia e a honra de chamar como amiga, que é uma mulher que eu admiro demais, profissionalmente, mas como mulher mesmo, né? Do quanto ela dá conta, do quanto ela faz pela comunidade, né? Pelo legado que ela está deixando. Para mim é sempre sobre isso, assim, sobre as mulheres que eu encontro nessa jornada, eu penso sempre do legado, né? Que elas estão construindo, e aí eu penso no meu. São inspirações, né? Porque a gente vê muita coisa ruim no nosso caminho.
muita coisa chata no nosso meio, muita coisa que nos entristece, e a gente precisa voltar para o nosso propósito, né? Ficar firme no nosso propósito para a gente continuar, para não desistir. Então, quando eu vejo essas mulheres firmes no propósito delas, né, apesar de tanta luta, de tantos desafios e dificuldades, eu também consigo uma inspiração para continuar no meu, né? E também, quem sabe, deixar o meu legado por aqui. Então, recebam com muito carinho ela, a advogada da nossa comunidade, a mais conhecida, a mãe dos trigêmeos, a que tem a casa com mais autistas por metro quadrado do estado não, da cidade de São Paulo, da zona sul de São Paulo, é isso. Vanessa Ziotti, uma salva de palmas. Ai, muito obrigada por me chamar sempre. Eu me sinto muito honrada, porque eu sou muito fã, sou muito admiradora, e é o que eu estava te falando antes da gente começar. Eu, normalmente, quando eu gosto das pessoas, na minha cabeça elas são minhas amigas, às vezes eu esqueço de avisar elas sobre isso. Então, sim, somos amigas. Eu fico muito feliz por isso. E vou começar pegando um gancho no que você falou. Da última vez que a gente gravou, eu me lembro que você falou um negócio que pegou muito, muito forte em mim, que você falou, você prosperou, você continuou na advocacia e eu não consegui, eu parei. E a percepção de prosperar, né? Eu adoraria que que o fato de eu ter continuado na advocacia, que o fato de eu ter me especializado, tivesse sido porque eu encontrei uma vocação, ou porque me enxerguei nesse lugar, mas foi por pura falta de opção. Necessidade. Foi por pura necessidade. Do mesmo jeito que você precisou parar, porque você precisou parar, eu precisei seguir porque eu precisei seguir. E nesse momento que a gente olha, que não é dada opção para nós sobre o que a gente quer fazer. Então, eu não sei se há 5 anos atrás, quando veio o diagnóstico dos meninos, quando tudo aconteceu, se alguém tivesse dito para mim, não, para, fica em casa, cuida deles, cuida da estimulação, cuida de ficar com esses meninos, enfim, todas aquelas coisas que passam na nossa cabeça quando vem o diagnóstico, se eu não teria aceitado, isso de fato não era isso que eu achei que eu deveria ter feito na época, né? Mas também por falta de opção precisei continuar. Eu me lembro que eu falei recentemente no Congresso no Farol, eu falei assim, gente, quando eu fui mandada embora pela segunda vez, depois do diagnóstico deles, do mundo corporativo, eu precisei pensar o que eu ia fazer. Porque o que é que vence, né? A resiliência, a força de vontade. Aí as pessoas da plateia falaram, sim, a resiliência. Eu falei, não, gente, são os boletos. Só os boletos vencem. Nessa história aqui, só os boletos vencem. Ainda os grandes vencedores da nossa história. A luta são os boletos. Então, eu precisei continuar, porque naquele momento era o que a gente podia fazer. E eu só pude continuar porque a minha mãe morava comigo. E eu só pude continuar porque o meu marido entendeu que também seria dessa forma, que é uma parceria, né? Um casamento é uma parceria. Mas tem as mães que não tem isso, não tem o marido, não tem rede de apoio paga, nem rede de apoio na família. E elas acabam reduzidas a um lugar de simplesmente cuidadora dessa criança. E isso atrapalha, inclusive, a própria relação de maternidade que ela tem com essa criança. Sim. Sabe? E em todas essas situações que eu tô falando, seja na situação da mãe que pôde continuar, seja na situação da mãe que optou por ficar em casa, ou da mãe que teve que ficar em casa, em nenhuma dessas situações é sobre o que a mulher quer. Não, nunca é. É sobre o que tem que ser feito. E é o que deu, o que precisa, e talvez isso é o que me deixe mais irritada. Então, se hoje tem propósito na minha advocacia, hoje eu atendo as famílias, a gente conseguiu encontrar uma maneira de sobreviver dignamente, mesmo com dificuldade, e continuar trabalhando e desenvolvendo a profissão no que eu me formei, é primeiro por uma série de privilégios estruturais, e por eu ter podido me graduado, por eu ter rede de apoio, por eu ser uma mulher branca, por eu ter instrução, mas nunca foi perguntado para Vanessa,
Aquela Vanessa lá de 2019, ninguém perguntou pra ela se era isso que ela queria. Foi o que a gente precisou fazer. Então, ser família de uma pessoa com deficiência nunca é sobre o que você quer fazer, é sobre o que você precisa fazer. E talvez seja isso que diferencie tanto as maternidades e as paternidades, né? O exercício de maternar, o exercício de ser pai de crianças com deficiência, de pessoas com deficiência, é sobre isso, nunca é sobre o que você quer, é sobre o que você precisa fazer para manter o mínimo de dignidade daquela pessoa que está sob a sua responsabilidade. E o quanto você tem que brigar por coisas mínimas que para as outras famílias não é necessário ter uma briga sobre isso. Não é, a gente não vai para TikTok, para Instagram ou para YouTube para discutir sobre educação positiva, sobre limites, sobre como a gente vai fazer com esse adolescente, os adolescentes que não querem mais cursar faculdade, os adolescentes que não querem mais trabalhar. A nossa discussão tá 5, 6 passos atrás. Eu tô falando sobre pessoas que não são aceitas nos lugares. Então, nunca é sobre o que se quer fazer, é sobre o que se precisa fazer. Não existe a opção de não querer levantar, de não querer remar, de não querer continuar. E é isso que causa tanto cansaço. Sim. E aí eu acho que, é claro que, por exemplo, a gente vive vários autismos no Brasil, de acordo com a região que a pessoa está, o acesso a profissionais capacitados ou não, estrutura familiar ou não, condições financeiras ou não. Isso é inegável, né? O autismo que aquela família vai experimentar. Agora, aquela mãe, desde a CEO de uma empresa super bem sucedida, com muito dinheiro na conta, até aquela que tá ali sorteando boleto para cima para tentar entender como é que vai pagar, a sensação de impotência, de vulnerabilidade, a exclusão, né, do mundo como um todo. A gente tem esse denominador comum. Tem. A gente tem. Nunca é só sobre o autismo ou só sobre uma pessoa com deficiência. É sempre sobre as expectativas, né? Vou trazer um assunto aqui. Uma puta torta de climão, mas que eu tava falando sobre isso numa palestra que eu dei no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Quando você quer engravidar, quando você quer ter uma família, né? Ou quando você engravida, nunca passa pela sua cabeça, pelo menos não passou pela minha, que você tá se comprometendo a amar uma pessoa que você não conhece. E você tá se comprometendo a dar a vida a essa pessoa, tipo, cuidar dessa pessoa, né? E tudo mais. E dentro de uma normalidade, dentro de um padrão normativo, normalidade que eu digo aqui dentro de um padrão normativo, a gente entende que quando a criança faz lá 7, 6, 7 anos, ela vai adquirindo uma independência, né? E aí você vai construindo uma relação muito mais de maternidade, de vínculo afetivo, do que de cuidado, né? Esse nó vai se dissolvendo. Para nós, esse nó vai apertando. Em alguns momentos, eu não sei se eu sou mãe ou se eu sou cuidadora. E olha que eles têm só 7 anos. E eu não sei como vai ser quando eles tiverem 20, quando eles tiverem 30 e tudo mais. E quando você coloca as coisas nessa perspectiva, falando da mãe, falando do pai, para além de todas as questões que envolvam dinheiro, que envolvam acesso, que envolvam condições financeiras, tem essa questão de não saber lidar com isso, porque nós não falamos sobre isso. Nós somos uma geração que não estudou com pessoas com deficiência. Nós somos uma geração que não trabalhou com pessoas com deficiência, que vem acontecendo isso agora. Então, para nós, é tão novo quanto. Quando veio o diagnóstico dos meninos para mim, o que era autismo? Era aquela criança que ficava batendo a cabeça na parede, igual a propaganda da Pai. Eu também. Para mim era isso. Também.
E eu nunca vou me esquecer que o diagnóstico do Bernardo veio primeiro que o dos outros irmãos, porque o Bernardo tinha sintomas mais clássicos. Então, quando a gente foi na fono, eu levei o Bernardo, ele tinha 1 ano e 6 meses. E aí, eu virei pra fono e falei assim, a gente entrou na sala, e ela deixou ele explorar a sala, tipo, tava conhecendo ele, fazendo as coisas e tal. E aí eu já comecei a ficar irritada, porque eu falei, gente, ela não vai pôr o menino sentado pra fazer um negócio, né? Tem que falar, né? Eu trouxe ele aqui pra ele falar, né? E aí eu virei pra ela e falei, escuta, quanto tempo mais ou menos até ele falar, mamãe? Quantas sessões você acha que eu vou precisar? Porque eu tinha falado no meu trabalho que iria precisar fazer umas sessões de fono, pra eles segurarem pelo menos uns 4, 5 meses, que eu achava que era o tempo que ele ia precisar fazer de tratamento pra depois melhorar, e que eu não ia precisar mais me ausentar pra levar uma fono e tudo mais. E aí, olha isso, há 5 anos atrás. Ela olhou pra mim assim, ela, olha, Vanessa, pode ser que eles não falem. Aí eu falei, como assim não falem? Ela falou, não, eu não tô fazendo, ele não vai ser atendido pra falar, ele vai ser atendido pra aprender a se comunicar, pra gente estimular habilidades. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim pro Gustavo, Gustavo, olha que absurdo, a fono falou pra mim que pode ser que ele não fale, então por que eu tô levando ele na fono? E isso a Vanessa de 5 anos atrás. Não faz, parece uma vida, parece uma eternidade, mas faz só 5 anos que eu achava que eu ia levar o menino na fono pra ele aprender a falar. Então, se você, mãe, que está assistindo esse podcast, que acabou de receber o diagnóstico do seu filho, um abraço pra você. A culpa não é sua. E vai ser uma redescoberta completa sua como ser humano e como família. E eu sempre gosto de contar isso porque eu coloco nessa perspectiva. Eu com instrução, eu com acesso a conhecimento, cheguei falando sobre isso. E eu me sentia sempre uma pessoa muito progressista. Eu falava, não, eu sou uma pessoa muito pra frente. Sou uma pessoa livre de preconceitos. Não sou. Não somos, né? Você sabe que tem, na minha turma ali das mães lá de Rio Preto, tem uma das amigas, a Marilu. Um beijo, Marilu, pra você, que a gente tira o maior sarro da Marilu até hoje. Ela morava em Campinas, depois ela foi para uma outra cidade ali próximo de Rio Preto, e daí ela pensava assim: ah, tipo, ela tinha entrado na clínica de aba, intensivo, Luquinha Petiti, com 1 aninho e tanto, com menos de 2 anos. E aí ela ficava assim, não sei, sei lá, uns 6 meses, vou alugar uma casa que Fica perto aqui. por uns 6 meses e tal. E aí ela tava discutindo com o marido dela, né, assim, por quanto tempo que ia alugar, 4 meses, 6 meses, acho que seria suficiente. E tipo assim, veraneio, aí a gente tira o maior sarro da Marilu com o contrato da casa de veraneio dela em Rio Preto. Ela tá lá até hoje, anos. E aí, porque, tipo assim, é sem noção, a gente não tem noção do combo, de tudo que vem. E aí teve uma reunião de confraternização no fim do ano. O Luquinha não entrou no começo do ano, ele entrou do meio pro final. E aí começou o depoimento das mães, né? Tipo assim, se apresentando. Eu não tava nessa reunião, só soube depois pra tirar sarro dela. E aí falando, oi, meu nome é fulano, ciclano, meu filho já faz, sei lá, 4 anos que tá em tratamento e tal, ainda não fala, não sei o quê. Aí veio, oi, meu filho fulano, ciclano, faz 2 anos e tal. Aí aquilo começou a dar um negócio nela. E aí ela começou a ter crise de choro, foi quando caiu a ficha. Meu, não vai poder ser casa de veraneio, a gente vai ter que pedir transferência no nosso trabalho, nós vamos precisar mudar, nós vamos ter que... Porque até então ela tava com essa também, sei lá, 4, 6 meses, faz uma intensivãozinha ali. Vai dar tudo certo. E aí é isso, autismo, né? Beleza. E aí, né, Marilu, tá lá em Rio Preto até hoje, anos todos pediram transferência, se realocaram e se estabilizaram em Rio Preto para fazer o tratamento por lá. E olha isso, a gente tá falando dessas nossas histórias que hoje são engraçadas, né? Você imagina uma mãe que tá na periferia e que ela não tem
acesso, por exemplo, a convênio. Ela é uma pessoa que usa o SUS. Todos pagamos, mas ela é uma pessoa que usa o SUS. E ela não consegue nem esse diagnóstico dessa criança. Ela nota que tem um atraso, ela nota que tem uma questão, a escola traz para ela, porque normalmente quando você coloca a criança pequenininha na escola, principalmente nas creches aqui no município de São Paulo, o serviço de creche do município é muito bom. Os meninos estudaram em 6 aqui em São Paulo. E normalmente as professoras, elas levam para as mães, elas falam, olha, eu tô notando aqui um atraso, eu tô notando aqui uma questão, seria bacana se você fosse procurar um médico, um diagnóstico, tal. Só que aí, se você falar isso para uma mãe que depende do SUS, ela não consegue nenhuma consulta. Aí ela vai, faz um esforço, junta uma grana, pega dinheiro emprestado da família, todo mundo faz lá um esforço, paga um neurologista particular ou um neuropediatra particular e consegue esse diagnóstico, mas com esse laudo da iniciativa privada, ela não consegue o tratamento no SUS. Você não pode pegar o encaminhamento da rede privada e pegar um tratamento no SUS. Aí ela vai pensar que ela tem que fazer. Enquanto isso, a criança tá apresentando dificuldades na escola, apresentando dificuldades em casa, Acumulando atrasos. Essa mãe tá pensando se ela vai ter que parar de trabalhar. Aí já começou a fazer um caos em casa, o pai já pulou pela janela, já não quer mais saber, ou então a situação já tá atingindo níveis caóticos ali dentro de organização. E por quê? Porque a gente tem muita dificuldade, a gente enquanto sociedade, de entender o autismo enquanto uma deficiência. Nunca há um questionamento se precisa de um tratamento, se precisa de uma acessibilidade, quando tem uma deficiência visível. Então, se a criança nasce, por exemplo, com síndrome de Down, ou nasce com uma questão de deficiência física, ou quando vai fazer quando a criança está nos primeiros meses de desenvolvimento, nota que ela tem dificuldade para fazer rastreio visual, alguma coisa verifica que ela tem, por exemplo, uma deficiência visual. Ninguém questiona se essa mãe vai para o SUS ou vai para o convênio, vai pedir, por exemplo, para começar a fazer uso de um remédio, ou para fazer uso de um óculos para criança, ou de uma terapia, ou não sei, estou pensando aqui em diversas situações. Ou uma fisioterapia de reabilitação para uma criança que tem alguma questão motora. Por quê? São deficiências visíveis. Se eu chego com uma criança... E olha que a questão de deficiência auditiva e deficiência visual ainda tem uma dificuldade, né? Você ainda precisa dar aquele toque amigo pro pessoal entender, mas aí quando você fala uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa com deficiência visual, todo mundo fala, tá, ok, tudo bem. Entender o autismo enquanto deficiência é fundamental para que a gente consiga ter acesso mais rápido, principalmente a políticas públicas. E principalmente para a família, quando ela recebe o diagnóstico, ela entender que não vai ser a casa de veraneio da Marilu e que não vai ser a Vanessa que chegou para o chefe e falou que em 4 meses não precisava mais levar o Bernardo na fono. Se eu já tivesse essa perspectiva antes, eu jamais ia fazer uma pergunta estúpida dessas, entendeu? Você já teria... É difícil, assim, a gente já de começo entender tudo que a gente vai ter que reestruturar. Mas pensa, por quê? Porque a gente não tem essa concepção que o autismo é uma deficiência. Não existe esse senso comum. Não. E não existe falar sobre isso, porque ainda tem uma barreira atitudinal muito grande de, pô, é feio falar que é deficiência, é feio falar que é pessoa com deficiência, vamos falar que é especial, vamos falar que é... Não, não é feio, é o que essa pessoa é uma pessoa com deficiência. Então, partindo isso dos médicos que dão diagnóstico para a família, partindo isso de campanhas de conscientização do próprio governo, de chegar e falar no 2 de abril, ao invés de fazer uma campanha falando que autismo é um jeitinho diferente de ser, fazer uma campanha falando de fato que autismo é uma deficiência. A gente tem aqui, ó, no cartão do SUS, o rastreio dos marcos de desenvolvimento para ser acompanhado no postinho, para apontar eventualmente para algum atraso, para levar essa criança para fazer uma estimulação. Você não precisar de um CID para fazer uma estimulação precoce. São tantas questões que a gente vai passando. Então, o que não ajuda? Não ajuda você disseminar a ideia de que autismo é um jeitinho diferente de ser. Não, meu amor, autismo é uma deficiência. É uma deficiência que afeta a parte comportamental, é uma deficiência que afeta a parte social, a parte de comunicação.
E às vezes ela pode vir com amiguinhos, ela vem com outras comorbidades associadas. Geralmente vem. Geralmente vem. E se você entende isso desde o início, você entende a extensão do que você está lidando. E por isso que, por mais que seja difícil a gente lidar com tanta informação que tem sido vinculada nas redes sociais hoje em dia, é importante sempre falar sobre autismo com caráter científico, falar com uma perspectiva clara, correta, não ficar falando de cura, não ficar falando de bobagem, porque esse conteúdo tem que impactar essa mãe que está chegando agora. Que conteúdo que está impactando essas pessoas que estão recebendo o diagnóstico agora? É o conteúdo da moça que fala que tem que tirar o glúten, que tem que fazer quelação, que tem que fazer desparasitação, que a pessoa é autista porque tomou paracetamol quando estava grávida, ou é o conteúdo que explica que é uma questão de neurodesenvolvimento, que é uma questão da formação da constituição cerebral, da rede de neurônios daquela criança que nasceu daquela forma, que é herdável, que é genético. Que tipo de informação que está chegando para as pessoas, né? Então, e que tipo de investimento em nível de política pública é feito para que a informação chegue de forma adequada? São tantos passos antes, Sim. sabe? E aí essa pessoa, a gente tem notícias de que tem famílias que estão uma fila de 8 anos para acesso ao neurologista no SUS. Cara, que é isso? Fala sério. 8 anos. Nossa. Dá licença, né, gente? 8 anos. Isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Nunca, né? Exatamente. As filas de 2 anos já não são aceitáveis. Isso é uma piada pronta. Com o tanto de imposto que a gente paga, gente, que é isso? 8 anos de fila. E aí você vai falar de terapia. A gente tem é importante explicar para as pessoas que isso também é uma outra questão, né? A gente não recebe educação política na escola. A gente não entende como é que funciona. Quem vai legislar e cobrar saúde, educação, existe essa dificuldade. Então, saúde, ela é universal no Brasil, deveria ser pelo menos, né? E todos os entes são responsáveis. Então, município, estado, federação são responsáveis por custear a saúde universal. O que não significa que algumas ações não tenham que partir do governo federal. Tem alguns assuntos que só o governo federal pode fazer legislação sobre. Então, por exemplo, não pode acontecer que no atendimento da rede pública de um determinado estado, você tenha uma coisa, uma prática que no outro estado você não tem. Vou dar um exemplo idiota, tá? No estado da Paraíba, o SUS fornece bariátrica sem fila. Não tem fila. Tem um negócio só para fazer bariátrica, e aí todo mundo vai para Paraíba para fazer bariátrica. É um exemplo bem idiota, tá? Mas só para vocês entenderem. Não existe, isso é mentira, tá? O que eu tô falando. Mas tem algumas coisas que tem que ser padronizado, porque senão os estados entram em desvantagem uns com os outros, questão orçamentária e tudo mais. Então, quando você vai falar sobre o Sistema Único de Saúde, a gente tem municípios que investem a verba que eles têm para a saúde na criação de centros de reabilitação, na criação de centros especializados em autismo, porque a reabilitação não é igual para todo mundo. Então, o centro de reabilitação para uma pessoa com deficiência física não necessariamente vai ter o que um centro de reabilitação para autismo precisa. Eu não estou falando de análise do comportamento, estou falando de uma série de coisas. De terapia ocupacional, de fonoaudiologia, de tudo mais. O que a gente vê, por exemplo, hoje no município de São Paulo? Tem alguns CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que a criança entra com 5 anos, 6 anos para começar a fazer a terapia, e a terapia é 40 minutos por semana, e ela tem alta com X meses porque o próximo precisa entrar. E aí que tá o ponto. Por que eu, quando cheguei na saúde suplementar, no convênio, na fonoaudiologia, e perguntei quando era alta, a fono virou para mim e falou, não tem alta. Esse tratamento é ao longo da vida e vai mudando conforme a necessidade. Receba essa informação e a mãe que usa o SUS vai no CAPS e recebe a informação que o filho dela vai ter alta daí 6 meses. Como você dá alta? Por que o SUS está dando alta para essa criança? E por que a gente tem, por exemplo, em alguns CAPs,
Aplicação de constelação familiar. Por que que a gente tem dinheiro público investido em constelação familiar e não tem dinheiro público investido, por exemplo, em reabilitação motora, em fonoaudiologia, em terapia ocupacional? Sim. Psi- Psicanálise. Porque os CAPs que a gente vê aí, o que a gente Também é tem no SUS, psicanálise e constelação familiar. isso. Olha Então, o combo. esse é o ponto. Por que que essas pessoas estão tendo acesso a isso e a gente que pode acessar saúde suplementar ouve diferente? E também tem uma outra questão. Está acontecendo um sucateamento dentro da própria saúde suplementar. Nossa Senhora, mas um desmonte. Um desmonte e não, assim, chocante. não só para autismo, para Nossa, mas não sei o que vai sobrar. de tratamento oncológico, de questões de coluna, de questões ortopédicas. Então, por exemplo, um cliente esses dias me procurou porque o médico dele sugeriu que ele fizesse uma cirurgia, porque tem uma questão de ortopédica, uma questão de coluna e tudo mais, e precisava de X materiais para fazer essa cirurgia. E o convênio falou que não, que só faria com os materiais Y. E aí o médico falou, mas eu não opero com esses materiais. A minha cirurgia, o que eu pensei para esse paciente são com estes materiais, porque é nisso aqui que eu garanto que eu sei fazer. Eu não posso garantir com um material que eu não trabalho, uma técnica que eu não aplico. Isso dentro de um plano de saúde. Então, existe um desmonte reiterado da saúde, mas não só para o SUS, mas também da saúde suplementar, que se cria uma questão que, assim, se você não pode pagar um plano de saúde caríssimo, que a gente chama de plano ouro, né, plano diamante, você tem um acesso tão precário quanto. Não, e assim, é muito desmotivador depois que a gente entra nesse mundo, né, do autismo, e a gente vai estudar sobre as coisas, entender o que a ciência diz que funciona em todas as esferas. E aí a gente se depara com as esferas governamentais, o que nos é ofertado, né? Que aí você fica assim, oi? Galera tá jogando sal grosso na gente, mandando a gente agradecer. É tipo isso. Tipo isso. Então, você vai para o MEC e o sistema de educação. Meu Deus, que decepcionante. Eu nunca imaginei que pudesse me decepcionar tanto com a educação da forma como eu estou decepcionada, porque a pseudociência aceita do pessoal que não questiona, que não quer testar, né? Então você fala assim, não, é dessa forma que o cérebro aprende. É mesmo, coleguinha? Tem teste sobre? Não, mas vamos torcer, porque fulano diz que sim, e há 30, 50, 40 anos dizem que sim, então continua dizendo que sim, continua dizendo que sim, e é uma estupidez tamanha, assim, e não há diálogo. E quando há espaços para isso, quem ocupa são pessoas estúpidas, entendeu? Que eu não entendo nem como é que consegue estar lá. Consigo porque, né, enfim, do que indica, aquele jeitinho todo, não por competência, não por estar habilitado para falar sobre, né? Então, na nossa comunidade, a gente tem padecido muito disso, porque determinadas associações de autistas, né, resolveram falar por todos os autistas, o que já me incomoda profundamente, porque eu penso que grupos podem e devem sim se juntar, unir forças para brigar por coisas que se identifiquem. Mas isso não pode ser, assim, uma desculpa para ter um líder ditador, entende? Um ou dois ditadores que não aceitem nada contrário ao discurso em que ele vomita. E digo mais, eu não gosto de grupos identitários que apaguem o indivíduo. Você pode ter 1 milhão de pessoas ali e eu solo discordar. Eu tenho a porra desse direito. Eu tenho esse direito de discordar. E aí eu tenho o direito de falar.
Agora, é óbvio que numa briga de milhões e de um, eu serei minoria, mas não é o que a gente tem visto. É muita gente discordando, sendo reiteradamente calada, não ocupando os espaços que deveriam para poder falar, mostrar tecnicamente, pessoas que estão capacitadas e habilitadas para isso, né? Organizações que deveriam estar sendo ouvidas. Não, tem só esses estúpidos, né? Que estão ali no poder, dizendo que representam. Não, querido, vocês não me representam, não representam meu filho, não representam meu marido, não representam 99% das pessoas que eu conheço. E esse 1% são estúpidos que estão com vocês também, então, fim. Então, me irrita se a gente está vivendo uma fase, no geral, dessas coisas dos coletivos. Cara, coletivo não é para pagar o individual de ninguém. É assim, ó, se der certo, une força. Se não juntar, respeita, cara, não é democracia. O que a gente prega? A gente não prega neurodiversidade, a gente não prega diversidade. Cadê o levante individual de cada um? Eu não suporto essa forçação de barra de apagamento do discurso de um só. Por que o discurso de um ele vale menos? Por que ele tem que valer menos? E a gente está caminhando e tudo isso vem daquilo que eu falei antes. Do não falar e entender autismo enquanto deficiência. Porque fica nessa de que, é capacitismo. É o jeitinho diferente de ser. Não existe política pública para jeitinho diferente de ser. Então, me preocupa muito que a gente tenha dentro do governo, da estrutura do governo federal, falas desse tipo. Caminhar para desqualificar autismo enquanto deficiência e, portanto, retirada de direitos. Se a gente tem um mínimo de direitos hoje, é porque o autismo é legalmente equiparado a uma deficiência. E eu gosto sempre de deixar isso claro. Eu fui uma mulher diagnosticada aos 33 anos. Eu sou considerada autista nível 1 de suporte. Então, eu sou considerada aquela pessoa super funcional, né? Que casou, que teve filhos, que trabalha e tudo mais. Mas ninguém entende quanto isso me custa no final do dia. Isso custa. Essa semana que passou, eu precisei tomar um Rivotril para dormir. E eu chorei quase por 1 hora no braço do meu marido até eu conseguir dormir, mesmo depois de ter tomado um Rivotril. Que é o remédio de resgate. Isso me custa. Isso me causa prejuízo. Então, não é sobre que nível de suporte você tem, mas sim aonde essa questão te apresenta prejuízos. Inclusive, isso é critério de diagnóstico, que tenha, se é presente desde a infância e que tenha efetivamente prejuízo na vida daquela pessoa. Eu fui uma pessoa que antes do diagnóstico tomava 5, 6 remédios, cheguei a tomar 8 remédios de uma vez. E depois do diagnóstico, 1 remédio. Então, vem essa questão de pessoas nível 1 de suporte, grupos identitários que falam que autismo não é deficiência, e aí eles têm assentos no governo, eles conseguem dialogar com essas pessoas, e aí começa essa conversa dentro do governo. Mas autismo a gente tem que rever, né? Porque tudo é deficiência, porque isso, porque aquilo. Então, se a gente for nessa conversa, isso me causa pavor. Porque a gente parte para perder direitos. E isso já está se materializando. Como que isso já está se materializando? Vou dar um exemplo bobo. No estado de São Paulo, tem uma lei que para você pedir a isenção do IPVA, sendo uma pessoa com deficiência, se você for autista, só se você for nível 2 ou 3 de suporte. Nível 1 de suporte, você não tem direito à isenção de IPVA. Porque eles têm essa conversinha de que se é nível 1, não é deficiência. Só nível 2 e 3 que é deficiência. Então, essa diferenciação, ela não é benéfica para absolutamente ninguém. E agora a gente tem esse ataque frontal ao BPC. Eu já venho cantando essa bola, tem quase 1 ano que eu venho cantando essa bola no meu Instagram, mas as pessoas costumam falar que eu sou raivosa. Talvez eu seja, mas desde que o atual ministro da Economia, assumiu, ele vem com uma conversa de passar o pente fino nos benefícios, de verificar a questão de transferência de renda, que isso é um benefício de transferência de renda, né? Porque tem fraude. E assim, ninguém aqui tá dizendo que não tem, tá?
E tudo que for fraude tem que ser apurado e as pessoas têm que ser responsabilizadas. Essa não é a minha questão, né? O meu ponto é criar travas para que o governo deixe de gastar com isso. Então, é analisar um benefício de transferência de renda para uma população hipervulnerável como o grande problema do déficit que a gente tem, déficit fiscal. Então, se um governo analisa que o problema financeiro dele é benefício de transferência de renda para pessoas com deficiência ou pessoas idosas em vulnerabilidade, o problema é o governo, o problema não é essa população. Me cansa muito que a gente fique perpetuando esse discurso de que autista vai falir plano de saúde, de que autista vai falir o governo porque a previdência social não vai dar jeito, que a autista vai falir o SUS porque a mãe de autista não aceita a terapia que tem no SUS. Ela não tem que aceitar mesmo se for ruim, ela não tem que aceitar. Lógico, porque o que E nem- oferecido pra e gente nem- no SUS? Psicanálise e constelação, E é óbvio nem que não. E nem na rede particular, se for ruim, ela tem que Também. aceitar também. Então, essa conversa de rever os critérios do benefício de prestação continuada, que essa lei agora, que já passou em caráter de urgência, ela agrada o mercado. Quem que está no mercado? Quem são as empresas que mais lucram hoje no Brasil? São as empresas de saúde suplementar. Se ela agrada o mercado, se ela agrada os investidores, se ela agrada os bilionários, então assim, sem querer pagar de comunista, mas ela não é boa para mim, que sou pobre. Se uma pessoa bilionária está feliz com uma lei de austeridade fiscal, é porque ela não vai ser afetada por essa lei e provavelmente você vai. Entendeu? Que é o que acontece com a questão do BPC. Essa legislação nova, ela fala de níveis de suporte. Então, ela fala que tem que ver se essa deficiência tem um nível alto de suporte. Ela quer desvincular o aumento do BPC ao salário mínimo. Ou seja, se hoje já é um salário mínimo e se já é comprovado que o salário mínimo não tem condições de sustentar uma família, o que o Estado quer dar para essas pessoas? Nada. Quer dar um grandíssimo nada. E outros pormenores que a legislação fala, mas o que me deixa mais impactada é querer desvincular o BPC do salário mínimo, mesmo com os critérios que colocam lá. Isso não é uma análise profunda da lei, é só trazendo aqui alguns pontos, e querer falar sobre níveis de suporte. E aí a gente vai para um outro lugar que é, vamos supor que esse menino seja nível 1 de suporte, precisa de pouco suporte, beleza. Hoje, quando ele tem 7, 8 anos, tá tudo bem, ele vai para a escola, ele aprende, ele não precisa de uma carga extensa de terapia. Quando ele for para o mercado de trabalho, eu vou te contar o que vai acontecer. Primeiro, ele vai ter uma dificuldade absurda de relacionamento interpessoal. Ele vai entrar em burnout de maneira muito fácil. E esse burnout não é nem a questão do burnout de trabalho, é o burnout autista que a gente chama. E aí ele vai ser contratado pela lei de cotas, porque as empresas acham bonito, né? Falar, nós contratamos nosso chefe autista, temos uma rede de diversidade aqui nesta empresa. Aí contrata a pessoa autista e todo o feedback que ela tem aqui se comunica mal. Não interage direito. Evidente, minha senhora. Evidente, a senhora contratou uma pessoa autista. Agora, você está dando adaptação no ambiente de trabalho para ela? Então, perceba como as coisas vão... É uma cascata de prejuízos sociais. Então, a gente para de considerar o nível 1 de suporte de deficiência para benefícios. A gente para de considerar o nível 1 de suporte de deficiência para questão de isenção. A gente agrada quem é nível 1 de suporte e fica militando falando que não é pessoa com deficiência, mas... Quando uma pessoa nível 1 de suporte chega no mercado de trabalho e ela não consegue permanecer no mercado de trabalho, porque entrar ela consegue, ela vai pela lei de cotas, as pessoas acham bonito, né? É bonito você contratar uma pessoa com deficiência, é bonito você contratar uma pessoa trans, é bonito você contratar uma pessoa preta, é muito bonito, né? Então, todas as empresas fazem toda essa promoção em cima das contratações. E até mesmo pelo intelecto. Até isso. Então, Agora, manter essa pessoa, mantendo a saúde mental dela, já é outros 500. Isso eu estou falando como advogada, e o que eu mais tenho recebido no escritório, além da demanda de saúde, que é altíssima, são autistas nível 1 de suporte que estão no setor público e não conseguem mais trabalhar porque são impedidos de fazer home office,
são impedidos de ter redução de carga horária e não estão aguentando mais o assédio moral que eles estão sofrendo dentro das instituições. Ou então, autistas que foram colocados na iniciativa privada através da lei de cotas e foram demitidos porque se comunicam mal. E você vem dizer para mim que isso não é prejuízo, isso não é deficiência. Se eu continuar perpetuando essa conversa de que dentro do autismo tem o pessoal que tem deficiência, tem o pessoal que não tem deficiência, eu vou prejudicar em algum momento essas pessoas. E inclusão não é só sobre acessar. Inclusão é sobre permanecer. Não adianta você acessar se você não dá condições que a pessoa permaneça. E tem uma outra questão. Então, vamos supor que é um autista que tem uma deficiência intelectual associada ou um suporte maior. Ele está sendo favorecido pela lei de cotas? Ou o empresário prefere contratar só aquele autista nível 1, que é o cara do TI, o gêniozinho, etc. Ou então só a pessoa com deficiência física, porque ele faz uma rampa, ele adapta um banheiro e tá tudo certo. E aí o que sobra para essa pessoa? Um emprego de empacotador. Um emprego aqui de arrumador de estoque. Essa pessoa escolheu esse emprego ou foi o emprego que escolheu ela? Por que essa pessoa não pode escolher algo que de fato ela queira fazer? Por que a gente não dá o próximo passo, que é falar sobre emprego apoiado? Cadê as políticas de emprego apoiado? Está na Convenção da ONU também. E tudo isso, perceba que é uma cascata de prejuízos sociais. Então, o que você vê? Você vê o governo investindo em políticas de emprego apoiado para pessoas com deficiência? Não. Você vê o governo investindo em moradias assistidas? Não. Você vê o governo investindo em cuidado, em suporte para o cuidador? Não. Você vê o governo investindo em centro-dia e um lugar para que essas pessoas que depois que elas passam 18 anos e saiam da escola, elas possam continuar treinando habilidades, continuar desenvolvendo um ofício? Não. Mas o Viver Sem Limites. Pô, muito bonito o que está escrito no Viver Sem Limites. Quando ele começa? Eu não aguento mais falar sobre. Eu preciso que as coisas comecem a acontecer. Eu tenho uma amiga, Aline, que ela fala que no papel eu posso escrever que eu sou até a Carla Pérez. No papel eu escrevo o que eu quiser. Eu preciso que saia do papel e vá para frente. Então, não adianta nada estar escrito no Viver Sem Limites. Não adianta nada estar escrito na política do cuidado. Eu não sei de onde sai a verba para isso. Eu não tenho um projeto estruturado. Exatamente. Eu preciso que as coisas saiam do papel e aconteçam. Agora, o que sai do papel? Rapidinho, uma legislação que vai fazer corte no BPC. Isso sai numa rapidez que é impressionante. É na velocidade da luz. Na calada da noite. Na calada da noite eu consigo uma legislação que vai fazer cortes bruscos no BPC e vai atrapalhar pessoas. Gente, Mas eu não consigo que as políticas de moradia assistida, as políticas de residências terapêuticas, o nome que você quiser dar para que essas pessoas com deficiência, quando se tornarem maiores de idade, tenham para onde ir. Sim. Eu sou advogada, né, de formação e atuei muito tempo na área da Previdência. E, inclusive, na época que eu me formei, né, o meu TCC foi sobre o BPC, né, sobre o LOAS. E essa retórica de que, a Previdência está falindo, assim, tem que cortar, precisa passar um pente fino, tem muitas fraudes. Cara, isso é tão política velha. Nossa, mas isso é tão old school, que assim, vai governo, volta governo, vai governo, volta governo. É sempre essa mesma coisa. Me entristece absolutamente. E assim, não quero entrar em detalhes de governo, de sou direita ou sou de esquerda, mas vou falar do governo que estamos agora, no governo que está no poder. Então, esse governo que está no poder me entristece demais ver o governo Lula, né, com essa rapidez para fazer corte no BPC. Cara, um de tantos cortes que a gente tem hierarquicamente para fazer, isso mesmo dentro da Previdência, os benefícios de salário mínimo, você falar que são eles que de fato impactam no orçamento De um país, da Previdência como um todo, e por mais que seja assistência social, ele é gerenciado pela Previdência, então ele entra no pacote
como um todo, né, na hora de fazer esse cálculo, isso é piada pronta, gente. Vocês estão de sacanagem de dizer que são esses BPCs, que são quase que, assim, para cada 100 negativas, você consegue um BPC. Porque o critério, como está mesmo na lei, é de miserabilidade, ele não é para a pobreza, é de miserabilidade. Então, você miserável, ainda assim, tem que ter muita humilhação comprovada para que ele seja admitido. Senão, você vai judicialmente, vai tentar ali também, pode ser que sim, pode ser que não, né? Que você consiga, mas há sempre uma insegurança instalada, sabe? E dizer que o BPC, que então é daqui que você tem que começar o corte, porque se estamos vivendo tempos difíceis, é daqui o rombo. Ah, tenha santa paciência. Você tá de sacanagem. A nossa cara de palhaça, eu não aguento mais pintar a cara de palhaça, sabe? Isso me deixa tão emputecida. E essa retórica, eu vivencio ela desde quando eu estava na UEL, de 2003, tá? Desde 2003 que eu tô vivenciando essa retórica. Desde 2005, quando eu fiz meu TCC, tava lá, essa mesma retórica. Toda vez, o povo não pode ver uma oportunidade que eles querem colocar lá, que é o BPC, ou auxílio-doença, Bolsa Família. auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Isso. Na época, se eu não estou enganada, não sei se eu já tinha tido o Arthur, enfim, mas vamos colocar aí uns 7 anos atrás, houve um pente fino, porque nesse mesmo discurso que a Previdência está falindo, nossa, muitas fraudes de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, tudo de um salário mínimo. O que eles fizeram? Um corte generalizado. Aí, aquele desespero. A fila no escritório dobrava a esquina de pessoas que estavam aposentadas e merecidamente, um direito de aposentadoria, tá? Porque sim, inválidas de acordo com os termos da lei. Sei lá de quantos anos, assim, 20 e tantos anos de aposentadoria. E aí, cortado com as pessoas com 80 anos, eles acham o quê? Que elas vão se reinserir no mercado de Com 80 trabalho? Isso quando não pede para restituir. Gente, que assim, você fica, cara, é o metaverso, né? Eu não sei, o que tá com Matrix, alguma não é, alguém me. E eu lembro que no escritório nós vivemos um mutirão absoluto de pedido de liminar, de restituição, de restabelecimento, né, assim, com a urgência máxima do benefício. E a gente, não só nós, como porque na época a gente entrou em contato com um monte, né, de advogados previdenciaristas, vários outros escritórios que estavam recebendo isso em massa, que foi feito em massa. Simples assim, não foi feita análise nenhuma de nada, não pediram nem entrega de documento atualizado. Foi só o corte. Só o corte, pá, do dia para a noite. E você pensa que foi restabelecido? Muitos não foram. Mesmo judicialmente. Mesmo judicialmente. Muitos não foram. Com essa desculpinha, não, então, aquela questão progressiva, mais 6 meses, a cada 6 meses, assim, né, tipo, foram feito um desmame progressivo da aposentadoria. Cara de 60, 80 anos, 70 anos, totalmente fora do mercado de trabalho, sozinho. Gente, aquilo ali, assim, eu juro por Deus, eu naquela época no escritório, eu tinha vontade de sair, que eu tinha vontade de catar todo mundo de pau. Sim. Você fala, não é possível. Isso que você falou de a gente não está criticando direita ou esquerda. Gente, existe uma questão que é a seguinte. A gente viveu uma polarização política muito intensa nos últimos anos. Então, a impressão que dá é que a gente não pode criticar um governo, que é porque necessariamente se eu estou criticando este governo, eu odeio este governo ou outro. Não, gente. Aqui é uma crítica enquanto cidadã. Isso, exato. Se eu votei,
em quem eu votei não Estou importa. pagando impostos. Eu posso criticar algo que eu acho que não está certo. Eu tenho que questionar. Exatamente. Meu papel é esse. Então, são críticas que a gente faz porque são ações que impactam diretamente na nossa comunidade. Então, a questão dessa lei do BPC, para mim, ela é uma granada sem pino, ela é uma tragédia anunciada. Outras questões, que o MEC tem se organizado para retirar o profissional de apoio, para retirar o acompanhante especializado, para repensar em educação inclusiva. Gente, toda essa organização, tudo isso, o desmonte do parecer 50, que o parecer 50 que foi aprovado não é o parecer 50 que foi elaborado inicialmente, tudo isso, todo esse desmonte, ele tem um pano de fundo principal, que é controle de custos. O governo não quer investir em inclusão. O governo não quer investir em inclusão. Este é o ponto. Qual que é o segundo pano de fundo? Eu falei isso outra vez que a gente conversou. Se eu pego um grupo de pessoas que se diz representante dessa sociedade, né? Eu dou essa falsa representatividade, né? Não é um grupo de autistas, então falam pelos autistas. Aí eu preencho a cota, o check de representatividade. E ele tá falando que não precisa? Eu não vou pagar, formou. É isso. Eu não quero saber se o pato é macho, se o pato é fêmea. Eu só quero economizar dinheiro. O raciocínio é esse. Então, eles vão ouvir quem? Eles vão ouvir pessoas que dão suporte, o argumento, né? Dão retórica para eles cortarem, ou eles vão ouvir as pessoas que estão falando, cara, se você cortar, eu vou morrer. Se você cortar, meu filho não vai mais para escola. Eu vou usar um termo aqui, é o que a gente fala que são os sofistas, né? São aquelas pessoas que elas não têm prova de nada do que elas falam, mas elas têm uma boa argumentação, uma boa retórica. Então ela fica aqui buzinando, falando um monte de palavra difícil, uma enfileirada atrás da outra. Aí é sempre assim, ó, o sujeito, a ponte, o saber, a discussão, a disputa, a construção, subjetividade. A hora que você vê, você não entendeu nem o começo, nem o meio, nem o fim que aquela pessoa falou. Mas é bonito, fica bonito nesse discurso. Mas não tem um argumento baseado num fato, numa prova, numa evidência. É o sofista. É a pessoa que fica aqui buzinando, falando numa retórica que não abraça todo mundo, que não atinge todo mundo, mas agrada quem está no poder de alguma forma, seja por questões ideológicas, seja por questões financeiras. Enquanto isso, as outras pessoas, o resto todo, que se exploda. É muito complicado. É uma questão muito complicada e eu vou um passo além disso. Que eu também já falei outras vezes. Quando você vai ver a produção acadêmica, o que é a produção acadêmica? Quem está fazendo mestrado, quem está fazendo doutorado, quem está nas universidades. A gente tem pouquíssima produção acadêmica que vem de mães de pessoas com deficiência. Por que será? Por que será? Aí você vai ver a produção. Eu fiquei muito. Vou dar um relato pessoal. Há um tempo atrás, eu estive num fórum, num congresso, e eu ouvi um homem branco, sem deficiência, e que também não era pai de pessoa com deficiência, falando com muita propriedade sobre fadiga do acesso. Não, porque o que nós vivemos hoje no Brasil é a fadiga do acesso. A fadiga do acesso, a fadiga do acesso. E aí eu peguei e falei, cara, eu nunca ouvi esse termo na minha vida. Eu sou advogada, eu trabalho na área, eu estudo dentro do que eu posso. Eu nunca ouvi esse termo. E aí ele começou a trazer as produções científicas sobre o tema, o estudo que foi feito nos Estados Unidos por uma mulher com deficiência e tal. E aí eu falei, por que esse homem tem acesso a isso? Esse homem que não é pessoa com deficiência, que não é pai de pessoa com deficiência. Por que esse homem tem acesso a essa produção acadêmica e eu não? E o eu aqui não é eu, Vanessa, pessoa física. Eu, as mães que eu atendo, por que pra gente não chega? Isso me deixou puta, porque é sobre mim. Tem um homem, por isso que eu falo, é o pessoal de sapatênis. Tem um homem de sapatênis feminista falando sobre algo que quem vive sou eu e eu não tenho acesso a isso. E eu trabalho com isso. Até quando? E assim, a produção acadêmica rege muitas coisas. São livros publicados.
São essas pessoas que publicam livros, são essas pessoas que publicam artigos, são essas pessoas que vão dar aula na universidade, que formam professores, que formam médicos, que formam advogados. E é sobre o viés de um homem que vai falar sobre fadiga do acesso para pessoa com deficiência, sobre o viés de um homem que não é uma pessoa com deficiência, que não é família de uma pessoa com deficiência. Nunca a conta vai fechar. Porque ele não vive. Ele pode ficar 3 horas falando sobre o incrível mestrado que ele faz e o negócio que ele aprendeu. Ele não vive, ele vai voltar para casa, ele vai tomar um banho, vai botar uma série na televisão e vai ver para onde ele vai viajar no fim do ano. Ele vai falar muito bonito sobre fadiga do acesso, porque está estudando no mestrado, mas não vive a fadiga do acesso. E é sobre a lente desta pessoa que vai ter produção acadêmica e que vai ter estudo, que vai ser publicado o livro, e não sobre a nossa. Porque hoje no Brasil, para você entrar num programa de mestrado, é tipo 12 trabalhos de Hércules. Então você tem que ter dedicação exclusiva, tem que ser presencial, não pode ser online. Você tem que se enquadrar num projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido por um determinado professor e ele tem que gostar de você, senão você não entra. Aí você tem que ter proficiência na língua. Que hora que uma mãe vai ter tempo de cumprir todos esses requisitos? E por que essa mulher não é ouvida na academia? E aí, semana passada, eu estive no congresso da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e uma professora falou para mim: eu tenho uma aluna de mestrado que é mãe de uma pessoa com deficiência, e aí o filho dela teve uma intercorrência de saúde gravíssima, está internado há 2 ou 3 meses. Ela trancou e ela vai perder porque ela não vai conseguir voltar. E o CAPES já falou que não tem a menor condição de estender. Ou seja, vai cair mais uma mãe da produção. E ela tem o direito de estar lá. E por que ela não pode trancar por tempo suficiente até que o filho se recupere? Qual é a questão da burocracia? A gente tem tantas burocracias. A burocracia não enxerga a mulher, a burocracia não enxerga a mãe, não enxerga a cuidadora. Isso me deixou num nível de emputecimento, de ódio tão grande que eu preciso falar sobre isso, porque assim, o termo fadiga do acesso para mim foi novo, mas é só o que eu vivo todo dia. É mãe que desiste de processo. É mãe que fala: Vanessa, não aguento mais, deixa sem tratamento mesmo, não quero mais processar. É mãe que fala assim: a escola já falou pra mim que não vai me denunciar no conselho tutelar, eu não vou mais levar na escola. Eu tô falando de mãe que se mata. Eu tô falando de mãe que mata o filho e depois se mata. Será que esse pessoal de sapatênis, essas pessoas, elas recebem isso? Elas sabem? Sabem. Elas estão só reproduzindo um conteúdo que foi produzido lá fora, tal. O que elas sabem do que é feito aqui? E se essa pessoa enche a boca num congresso para falar sobre fadiga do acesso, e ao mesmo tempo enche a boca para falar sobre como inclusão é só sobre o desenho universal, ela não tem ideia do que ela está falando. Porque a fadiga do acesso é justamente isso. Não é só você não conseguir entrar, você não consegue permanecer. Não, eu te entendo total de você dar puta desse jeito, porque é a sensação que a gente fica mesmo, né? Porque você fica aqui, estão me tirando. A realidade tá me tirando pra otária. A realidade tá me tirando pra otária, exatamente. Mais ou menos isso. E assim, o fato de viver aqui nas trincheiras diariamente, sendo mulher com deficiência, sendo mãe de pessoa com deficiência, sendo esposa de um homem com deficiência, e advogada, e militante, ela não é suficiente para me credibilizar enquanto estudiosa. Então, um cara, para me dar um título, e se você não tiver um título, você não é ninguém, você não pode falar sobre isso, você não pode escrever sobre isso, mas que horas que me foi oportunizado acessar esse título? Então, assim, é uma elitização absurda do acesso à informação. Vai vendo. Eu não, vou tentar contar essa história sem me expor muito, mas, sei lá, deve ter uns 20 dias. Eu estava em contato, sem nem que jeito, em contato com um CEO, um cara gigantesco, pessoas que eu não costumo conversar, que não são do meu meio. Tipo assim, sei lá, nem conheço essa gente. Mas era um CEO muito importante.
de uma universidade, tipo, um braço de uma universidade muito importante e tal. E ele queria incorporar o Altispod para esse projeto deles, né? E aí, falei, tá, me manda aí o que vocês têm e tal. Fui dar uma olhada no site. E aí, o site, o que eu vi? Gráficos. Gráficos, coisas que eu não dava conta de entender. Muito científico, muitas marcas de empresas renomadíssimas, patrocinando estudos. Sem dúvida, uma coisa muito respeitada, muito boa e que tem um nome, que tem um peso na área científica e acadêmica, tá? E tá, daí fui para a parte de podcasts, que tem alguns lá. E aí eu tava num dia tão puta da vida, que daí o meu feedback pra ele, a hora que eu fui falar com ele, eu lavei a minha alma, coitado. Eu falei com ele como se eu estivesse falando, sei lá, com qualquer um dos que estão impedindo a qualidade de vida do meu filho, da minha vida, enfim, não era bem com ele, coitado, ele só queria me chamar para um projeto, eu só podia ter falado não. Mas, diante do que eu vi ali, né, e da enormidade do que eles produzem e do peso que eles têm dessa área acadêmica e científica, e eu falei assim, olha, na verdade, eu tava olhando o site de vocês aqui, e assim, eu me considero uma pessoa estudada, né? Eu fiz faculdade pública, eu sou uma pessoa que tem entendimento, eu não consegui entender nada da primeira página já do site de vocês. Então, assim, realmente não é pro meu público. É muito, muito científico, muito, enfim. Depois eu fui dar uma olhada também nos podcasts, também não entendi, achei tudo muito misturado, tudo muito difícil, termos difíceis. E vi, sim, todos os patrocinadores, todo mundo de muito renome, muita pompa. E eu falei assim, e isso não tem nada a ver com o Altispod, com o meu público. Falei, o Altispod não podia ser mais povão, falei pra ele. Porque tudo que eu quero produzir, tenho produzido, que é gratuito, é que eu queria que aquela senhora que tá no busão, que tá no metrô, que tá fazendo faxina, que ela conseguisse ter acesso, porque ela não vai conseguir ter uma consulta com qualquer um desses caras. Às vezes ela também está em outro estado, às vezes ela está no interior de uma cidadela de um estado longínquo. E ela também não vai poder vir aqui trocar uma ideia comigo ou com a galera da minha turma, mas ela vai conseguir assistir coisas gratuitas, sem limite, e que pode empoderá-la no meio que ela tiver. Falei, o que eu produzo é para o público C, D e E. Eu falei para ele. Eu nem sei quem é público A e B. Eu falei para ele. E, o senhor me desculpe, mas para mim vocês são um bando de elitistas. Tá? Vocês produzem ciência na academia para vocês mesmo nessa casta. E ficam regurgitando isso um para o outro. Acho louvável que vocês produzam pesquisa, ciência, estudem, ó, show. Só que se vocês não trouxerem isso para a população, então vocês falharam miseravelmente. Então, quando eu olho esse site de vocês, que, não sei, é para acesso público, falei para ele, vocês falharam miseravelmente, porque que site que é esse? Porque se é um site que eu não consegui ler, quem que está conseguindo ler? Só vocês. Então, faz uma revista interna. Troca e-mail. Eu fui uma escrota, porque eu tava puta da vida. Eu tava com 2 máquinas de lavar, com um uniforme em cima, sabe? Um uniforme que tinha
Kung Fu à noite, o uniforme tava sujo, eu tinha que lavar porque só tinha aquele uniforme. Tipo assim, a minha casa suja, quintal sujo. Eu não tinha produzido nada do Altispod, 1 milhão de coisa pendente, várias pessoas que acham que eu poderia fazer diferente ou que eu tinha que dar mais atenção, chateados porque eu não respondo, porque eu deixo no vácuo e deixo mesmo porque eu não dou conta, porque eu não tenho ajuda, porque eu sou só eu. E eu catei aquele CEO e eu regacei ele. Aí ele. Bom, acho que diante de tudo isso, Não, né? Entendi que a senhora não quer. Ei, e aí ele ainda pegou e falou assim: você tem um produto muito bom e eu vejo a sua força de comunicação. E eu acho que de fato, aí olha ele, nós somos mesmo muito. Aí ele ficou, porque depois que eu chamei ele de elitista, ele não conseguia achar um outro adjetivo, menina. porque não tem. Não tem. E aí ele assim, a gente é muito fechado, realmente, assim, mas você não precisa abrir mão do seu Altispod do jeito que é. A gente pode montar para você um projeto paralelo, científico, para colocar aqui, porque eu penso que isso endossaria o Altispod, daria mais força para o Altispod e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, olha, então você me manda o projeto, porque do que você me mandou aqui eu já te dei essa resposta, né? Então daí você me manda esse projeto paralelo, porque o Altispod, de fato, ele não cabe nisso que você... E eu não quero isso que vocês fazem. Eu quero o oposto, porque eu vivo o autismo. Falei para ele, eu vivo isso. Eu carrego tantas dores que nem são minhas. Eu choro tanto às vezes e nem é por mim. Eu vejo o meu filho, ele tá super bem e eu tô chorando, chorando, chorando e eu nem sei. Mas porque eu acumulo dores do que eu vivo dessa realidade. Eu não consigo passar sem sentir. Dele, não, tudo bem, eu vou falar com a equipe e tal, não sei o que. Enfim, esculachei o cara, ele nem precisava, nem merecia, mas... Só que... E depois a gente voltou a se falar, ele é um senhor super educado, eu acho que em 30 anos nunca ninguém falou com ele no tom que eu falei. A Emília foi uma que ficava, cala a boca, você tá se excedendo. Eu, tipo assim, não é com ele que é pra você brigar, tipo, o cara não tem nada com isso. Mas porque eu tô de saco cheio, meu saco tá desse tamanho. E aí eu vou para uma outra questão que é a seguinte. A gente vê um monte de... Nessa linha que você falou. Um monte de evento internacional para discutir pessoas com deficiência, direitos de pessoas com deficiência, e tem as questões na ONU, tem os fóruns internacionais, etc, etc. E assim, isso é importante, evidente que é. Onde isso vira solução? Onde sai do blá blá blá? Onde sai do blá 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 e que hora começa a funcionar? Porque, tipo assim, já aceitei. Ficar conversando, parece que você tá ordenhando vaca. Exato. Fica aqui assim, ó. Não é isso mesmo. Não é pessoas com deficiência, direitos, tal, tal, tal. E que horas isso vira? Nossa. E que horas isso atende quem precisa? Que horas sai daqui da nuvem das ideias e que horas vira algo para a população de fato? Por que que tudo que é discutido nesses lugares não sai do campo das ideias e não sai dos mesmos interlocutores, porque são sempre as mesmas pessoas que vão lá discutir? E um corte no BPC em 5 minutos é aprovado em regime de urgência. Eu vou ficar repetindo isso, vou ser repetitiva. Aonde que essa política do BPC é uma resposta do Brasil para esses eventos internacionais que o Brasil, em tese, é signatário? Sabe, é um contrassenso, é um negócio que assim, você tá vendo grandes corporações, você tá vendo multinacionais que investem em pessoas neurodivergentes para ir nesses fóruns, para ir nesses lugares, e é isso mesmo que tem que acontecer, tem que ocupar espaço. Meu ponto não é esse, meu ponto é que horas isso vira política pública. Que hora que isso torna efetivo? Aí você vira e fala, ai, não pode ter pressa. Eu posso Nossa, sim, eu tenho pra que ter ontem, pressa. filho. Eu não tô falando de investimento, de Bitcoin, eu tô falando de vida. Eu tô falando de gente, fome tem pressa, saúde tem pressa, moradia tem pressa. Será que essas pessoas que estão tendo essas intermináveis discussões filosóficas em Genebra, será que elas sabem
da dona Márcia, que vivia sozinha com um filho que tinha uma deficiência grave e tinha questões de saúde graves, nunca pôde trabalhar, criou ele sozinho, sobreviviam do BPC e quando ele morreu no dia seguinte ela não tinha o que comer porque o BPC era dele, não era dela? Será que todas essas conversas internacionais, na puta que pariu, estão trazendo alguma coisa para essa pessoa? Tá se transformando em política pública? Não! Eu posso ter um Viver Sem Limites de 700 páginas com coisas lindíssimas escritas. Se a dona Márcia tá passando fome, não está resolvendo. E eu tô falando da dona Márcia porque é que eu conheço. Deve ter 300 milhões de donas Márcias espalhadas por aí. É disso que eu estou falando. A impressão que eu tenho é que estão dando um controle remoto sem pilha na nossa mão e falando assim, ó, fica aí conversando de deficiência, de neurodiversidade, de atravessamentos, de sujeitos, enquanto a gente não vai fazer absolutamente nada, a gente vai tirar direitos, porque eu só quero que vocês parem de reclamar. E eu não vou parar de reclamar. Esse é o fato. E pode ser o governo que for, pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser... pode ser o Satanás, não importa quem seja, se não estiver bom, eu vou reclamar. É lógico. E é o que todo mundo deveria fazer. Mas você sabe que eu não achei que a gente ia estar perdendo direitos, que assim, que a gente não é que tinha conquistado, mas assim, eu achei que algum nível de conscientização na nossa bolha tinha sido alcançado. É que eu acho que talvez o que canse a gente é que a gente nunca consegue sair da página 2. Nossa. Entra ano, sai ano, entra governo, sai governo. Coisa. A gente tá sempre na página 2. Eu tô sempre falando de falta de inclusão escolar, eu tô sempre falando de falta de acesso à habilitação, reabilitação, saúde de um modo geral. Eu tô sempre falando de falta de emprego. Eu nunca consigo passar para a página 2. Eu tô sempre para a página 3. Eu tô sempre aqui na página 2. Eu tô sempre falando da mesma coisa. E é evidente que quando a gente se denomina ativista, quando a gente luta por isso, quando a gente briga, a gente sabe que não é a gente que vai colher. Provavelmente vão ser as próximas gerações. Mas eu tô começando a achar que talvez não sejam nem as próximas gerações. Eu tô começando a achar que a gente vai ter muita sorte se de fato o meteoro vier, sabe? Deixa de ser um medo e passa a ser uma esperança, o meteoro. Às vezes eu me estendi dias que eu me sinto assim. Quando a gente vê, por exemplo, o Fonajus. O Fonajus, ele é o fórum do judiciário para discutir a saúde, principalmente a saúde suplementar. Quem que vai no Fonajus? O Fonajus é de graça, é um evento público, tá? Você não paga para ir no Fonajus, qualquer pessoa pode se inscrever para ir. Quem que vai no Fonajus? Vai juiz, vai assessor, vai desembargador, advogados de operadoras de saúde, advogados de farmacêutica, pessoal das farmacêuticas, das operadoras de saúde, para ouvir o CNJ falar mal de beneficiário. São horas intermináveis do CNJ, dos ministros, falando mal do beneficiário do plano de saúde, falando mal da pessoa que vai no SUS, desqualificando a dor daquela pessoa. E o Fonajus, ele é patrocinado, ele tem patrocínio. Então, se você olhar lá no site, quem que patrocina o Fonajus? Tem patrocínio do Conselho Federal de Medicina, tem patrocínio dos Tribunais de Justiça, tem patrocínio e apoio de Ordem dos Advogados do Conselho Federal, tem apoio de muitas entidades que são entidades de renome. Aí você vai ver o que eles falam. É um ministro do STJ falando que autismo é um problema cognitivo e que a mãe briga pro filho passear na floresta. Nossa, aquilo esse cara, ele não tava falando para 5 pessoas, ele tava falando para mais de 1.000 pessoas, e são os magistrados do Brasil todo. Ele estava falando para pessoas que vão decidir sobre isso. E ele estava falando para uma galera que já concorda com... E ele estava pregando para convertido. Ele estava falando com pessoas que concordam com ele. Convertidos. Tinha alguma pessoa ali falando: o senhor tá errado, olha, não é bem assim que funciona. Não, tava todo mundo na mesa rindo, todo mundo achando engraçado. Eu fui numa mesa, num painel do Fonajus, que não foi gravado. Esse do ministro que falou isso foi gravado porque era o painel principal.
que quem estava falando era o presidente da Unidas. A Unidas é a Associação dos Planos de Saúde de Autogestão. O que é autogestão? É quando é o plano de saúde da própria empresa, do próprio ente, né? Que é o plano que não tem fins lucrativos, ele é um plano para os funcionários. Ele falando, e ele usou a seguinte frase, ele falou assim, o que torna tudo muito difícil é que as famílias, elas entram numa busca obsessiva e compulsiva por tratamentos e curas que chega a ser uma distanásia. Vou fazer um disclaimer. O que é distanásia? Eu ia falar isso. Distanásia é o contrário de eutanásia? eutanásia. Eutanásia é quando você quer, falando de uma maneira bem grosseira e superficial, né? Colocar fim ao sofrimento daquela pessoa e aí a morte assistida, né? A distanásia é o contrário, é você prolongar a vida daquela pessoa que não tem qualidade de vida. É uma busca obsessiva por prolongar e buscar uma cura que não existe. Então, ele se referiu aos beneficiários e às famílias como quem busca distanásia. De ninguém, ele não saiu, não apanhou na saída? Eu não consegui ficar no evento e eu saí, eu comecei a passar mal e saí. E na mesma fala, ele chamou advogado de quadrilha. E ele é advogado. Ele falou, não, porque essas são verdadeiras quadrilhas. Esses advogados são verdadeiras quadrilhas. Tinha uma juíza na mesa. A juíza assentiu com tudo. Ela balançava a cabeça e fazia assim. Então, assim, enquanto advogada, a minha profissão está cada vez mais insalubre. Porque é com isso que a gente está tendo que lidar. Enquanto mãe, é desesperador. Enquanto ativista, é desesperador. Mas, como eu falei lá no começo, eu não posso não fazer nada sobre isso. Porque eu não tenho a opção de fingir que nada disso está acontecendo e seguir minha vida. Sei lá, amanhã eu vou começar a advogar direito imobiliário. Vou fazer só sobre incorporação, fusão, tal. Primeiro porque o mundo corporativo nem me aceita mais. E segundo porque não dá, é sobre os meus filhos. Gente, eu tô com 35 anos. Eu tô quase na metade da minha vida. Né? Porque a expectativa de vida de uma família que se fode tanto assim, ela vai abaixando, né? Foi metade da vida. Eu vivi metade da minha vida de um jeito. Aí de 7 anos pra cá tudo mudou e ao que tudo indica, a outra metade da minha vida vai ser só brigando. Vai ser só marretando as pessoas, vai ser só batendo panela, me acorrentando na frente de órgão público. É isso que eu quero pra mim? É isso que a gente merece? E ao que tudo indica é pra onde nós estamos caminhando. Então, quando a gente podia estar falando de coisas importantes, como quando a gente podia estar falando de avanços, de falar de emprego. Gente, emprego apoiado é um negócio tão importante. O conceito do emprego apoiado, que é desde de buscar a vaga, encaixar a pessoa na vaga que ela quer, até ao dar o suporte para ela no trabalho. A gente não fala sobre isso, a gente não fala sobre moradia assistida. Sabe? E aí eu vou trazer aqui um dado para vocês. Um dado público. Sempre que eu falo sobre isso, eu falo que é um assunto absolutamente espinhoso, mas a gente precisa falar sobre isso. A questão que a gente tem de dados hoje na Europa, nos países onde o aborto é legalizado, né? De a quantidade de pessoas com deficiência que estão nascendo nesses países, pessoas com deficiência que é possível rastrear durante a gestação, evidente, né? Então, o estudo é sobre síndrome de Down. A quantidade de nascimentos de pessoas com síndrome de Down em alguns países, o tanto que diminuiu depois que se legalizou o aborto e a questão do aborto seletivo. Percebam, isso não é uma crítica à legalização do aborto, porque isso é só um viés que você não vê as pessoas discutindo. É, de novo, um apagamento. Então, sempre que a gente vai sempre que se levanta essa pauta de legalização do aborto, ou então de retirar o direito, nos casos que já é previsto em lei, que está sempre em voga essa conversa, né? Eu nunca vejo ninguém falar sobre
como a gente vai tratar a questão se o médico chegar para aquela mãe e falar: seu filho tem uma deficiência, seu filho tem uma malformação, seu filho tem uma questão congênita, se isso não vai ser tratado também como um critério para essa mãe fazer um aborto, como está acontecendo na Europa. De novo, a minha crítica não é a legalização do aborto, a minha crítica não é sobre como a gravidez é da mulher, a maternidade é compulsória e a paternidade não. A minha questão é, a questão de legalização do aborto, ela é muito mais complexa do que simplesmente legalizar o aborto. Na verdade, isso é só É um desdobramento que ninguém fala sobre. É um desdobramento da fala desse cara da Unidas. É um desdobramento, exatamente. Desse pensamento. Gente, esse pensamento, ele não é novo, tá? Não é que as pessoas estão fazendo isso porque o aborto é legalizado, não é nada disso. Esse pensamento, ele vem desde a década de 20, da década de 30, quando a gente tinha em estados dos Estados Unidos, como Virgínia, políticas de esterilização e eutanásia. Então, nascia uma pessoa com deficiência, a família era esterilizada. Isso era uma política pública, porque eles entendiam que isso era corte de gastos. Isso vem do programa de eutanásia que o Hitler tinha na Alemanha nazista, o Action 24, que se você tinha uma pessoa com deficiência de 0 a 3 anos na sua casa, você levava até o lugar para ela ser eutanasiada, porque ela era gasto para o Estado. Não estou inventando isso, tá, gente? Isso é tudo documentado. É um senso comum que a gente tem em sociedade que não é de agora. O problema é, se a gente, em algum momento, quando a gente estiver discutindo questões como legalização do aborto, se algum disso for discutido, se a gente não levar em consideração isso, a gente vai entrar num looping de eugenia e higienização social novamente. Uhum. E antes que alguém pegue um corte disso e fale que eu sou pró-vida, que eu acho que a menina de 12 anos tem que ficar grávida, não é essa questão que eu estou trazendo aqui. Por favor, eu estou trazendo uma outra discussão. E reafirmando por que o aborto tem que ser tratado como política pública e questão de saúde pública. Por isso também. Tem uma associação que chama Empatiai, e ela é uma associação de pais e mães e famílias de pessoas com síndrome de Down, E ela, uma vez conversando comigo, a Mônica falou para mim que eles têm dados da quantidade de nascimentos de crianças com síndrome de Down na rede pública e na rede privada. E na rede pública é um nível absolutamente superior do que na rede privada. Olha. Por quê? E nessa associação, uma vez a gente foi lá conversar e muitas mães vieram falar para mim que quando elas estavam fazendo o pré-natal e foi constatado que o bebê era um bebê com síndrome de Down, o médico deu a opção. De tirar. Mesmo não sendo legalizado no Brasil, tá? Não pode, não existe isso. Mas como estava no sistema particular, o médico deu a opção se ela queria interromper a gravidez. A gente precisa entender que são questões que trazem a sombra de todo mundo, né? Todo mundo tem uma sombra. E isso traz toda a nossa sombra, a sombra de toda a nossa sociedade. Quando a gente fala de países da Europa, que a gente quer falar que são países muito desenvolvidos, que a gente quer falar que na Suécia tem licença maternidade e paternidade, que a gente quer falar que o desenho universal de aprendizagem na Suécia funciona, mas a gente fala que na Suécia, não tô falando na Suécia, tá? Mas que nesses países que a gente considera tão desenvolvidos, a gente quase não tem mais nascimento de pessoas com síndrome de Down. E eu tô falando síndrome de Down porque é uma deficiência que é possível se constatar intraútero. O autismo não. E se o autismo fosse? Seria também assim. Então na verdade, são camadas de capacitismo e de desrespeito a direitos humanos que elas estão todas aqui e em algum momento a gente vai caminhar para esbarrar nesses assuntos e o que a gente vê hoje é uma discussão que não vai levar ninguém a lugar nenhum, a falta de aplicação da legislação que já está vigente e uma rapidez imensa em tirar direito das pessoas. É isso que o cenário acaba 2024, a leitura que eu faço do fim de 2024 é essa. 2024, que ano difícil.
que começou, Aceleração no desmonte. que começou com... A gente começou esperançosa, assim, com sinais de possíveis vitórias, né? Com sinais de diálogos. E com que rapidez que isso foi pro ralo. Assim, meu Deus, sabe? Esse ano, um ano de, nossa, muito, muito desafiador mesmo. E considerando que quem está no poder, quem está ali nas articulações, não estão do nosso lado, não tem a visão que a gente tem, a gente vai ter que continuar do lado de cá, o quê? Fazendo muito barulho, queimando pneu, sendo as mães que são barraqueiras e seremos para todo sempre enquanto precisar, né? E aí eu te pergunto, e a OAB com a Comissão de Pessoas com Deficiência? Aqui de São Paulo, por exemplo. Vamos explicar a OAB, né? A OAB, ela é a Ordem dos Advogados do Brasil. E você, como advogada, vai entender o que eu vou falar. O advogado, ele vai atender o cliente que chega para ele com a demanda que chegar, certo? Então, por isso que a gente não pode dizer, como você pode ser advogado, defender bandido? Você não defende o bandido, você defende a pessoa que está em juízo respondendo por alguma coisa e você vai dar o direito dela se defender em juízo. Ponto. A função do advogado é essa, garantir acesso à justiça. Então, dentro da OAB, nós temos diversas comissões. Então, tem a comissão de direito imobiliário, tem a comissão de direito penal, tem a comissão de ética, tem a comissão de tudo que você pode imaginar. Tem a comissão de direito médico, de direito da saúde, tem a comissão de pessoas com deficiência, algumas têm comissões específicas para autismo. E essas comissões, ao meu ver, elas têm um condão de unir esforços para tratar de assuntos que afetem toda a sociedade e aquelas pessoas ali que provavelmente aqueles advogados representem de alguma forma. Mas, eventualmente, em alguns momentos, os interesses das comissões vão colidir. Vão, sim. E faz parte, porque é um órgão democrático. Então, eu entendo que as comissões da OAB, elas têm uma função muito mais de garantir um exercício democrático da advocacia e garantir que os advogados possam, de alguma forma, se auxiliar, tratar de assuntos mais espinhosos sobre alguns temas, do que, de fato, poder falar em nome da OAB toda. Nenhuma comissão não pode falar em nome da OAB. Eu ia dizer, essas comissões, elas têm sido atuantes. Sim, eu posso falar da de São Paulo, que é da qual eu faço parte. É uma comissão absolutamente atuante, é uma comissão que tenta atuar de forma principalmente imparcial em todos os debates que são propostos, porque também é uma questão que é importante a gente trazer. E é uma comissão que tem se posicionado em assuntos importantes, seja através dos ofícios que a gente encaminha, das solicitações que a gente faz, dos debates públicos que são propostos nos fóruns, nas lives, nas comissões. Então, e eu vejo outras comissões de outros estados também funcionando de uma maneira de tentar levar informação mesmo para a população, de promover um debate sadio, promover um debate democrático, porque, de novo, é o que eu sempre falo, na OAB vão ter todos os advogados. Vai ter o advogado que defende o plano de saúde, vai ter o advogado que defende a escola, vai ter o advogado que defende a criança com deficiência, vai ter o advogado que defende a mulher, vai ter o advogado que defende o acusado de violência contra a mulher. E a profissão tem que ser respeitada, o exercício da advocacia, e entender que o advogado ele não defende o crime, ele não defende o ilícito, mas ele dá o direito daquela parte em juízo de se defender e mostrar que sim ou que não. Eu gosto sempre de deixar isso bem claro. E falando da OAB de São Paulo, que é da qual eu faço parte, que eu posso dizer, eu entendo que é uma comissão muito atuante dentro das limitações que a própria OAB tem, né? Não dá para, por exemplo, a comissão assinar uma ação direta de inconstitucionalidade, não dá para a comissão assinar
uma ação pública, mas fazer interlocuções, chegar em lugares, promover debates, diálogos. Então, sempre que a gente tem fóruns da Comissão da Pessoa com Deficiência aqui em São Paulo, a gente traz o pessoal do Tribunal de Justiça, traz o pessoal do TRT para conversar, para participar do debate, porque todo mundo, no final das contas, faz parte do acesso à justiça. Traz as mães, traz pessoas com deficiência. E eu acho que agora o feito que foi um dos mais importantes de 2024 é que a gente conseguiu aprovar em São Paulo o plano de valorização do advogado com deficiência. Ah, tá. Não existia uma conversa sobre isso. Em como é difícil ser um advogado com deficiência em juízo. A gente teve um congresso que o Dr. Gerles, que é uma pessoa com deficiência física, com mobilidade reduzida, estava contando de uma vez que ele foi ao fórum acompanhar o cliente numa audiência e o elevador, o único elevador do fórum, parou de funcionar. E ele ficou preso dentro do elevador por muitas horas. E aí ele saiu primeiro, né, que a gente sai com sede, ele ainda brincou na palestra, ele falou assim, eu me urinei porque eu não tinha como sair para ir ao banheiro, etc, etc, etc. E ele estava só exercendo o ofício dele. Ele não tem dignidade para exercício do próprio ofício, né? Então o Dr. Gerles trouxe essa fala que foi muito impactante, impactou todo mundo na palestra. É que ele é muito engraçado, então no final todo mundo acabou rindo, que o jeito que ele fala é muito leve, mas é um fato que é um fato importante para a trajetória dele. Eu contei de como eu fui discriminada numa audiência trabalhista, tratando de um direito de uma pessoa com deficiência também. A juíza virou para mim e falou assim, se eu for ficar adaptando tudo para todo mundo, eu não saio do lugar, não é assim que funciona não. Vocês têm que se adaptar às coisas também. Então tá, querida, tá sabendo legal. Então, assim, são essas. E assim, o que eu passei perto do que o Dr. Jairus passou não é nem um décimo de ferir a honra, a dignidade e tudo mais. Então, falar sobre um plano de valorização de advocacia para pessoa com deficiência foi muito importante. Porque ninguém pensa que pode ter um advogado com deficiência ali atrás do balcão, do outro lado, né? Então, eu acho que aqui em São Paulo posso responder dessa forma. Nos outros lugares eu vejo muitos colegas trabalhando, mas não posso falar de forma mais... Não, é bom saber. Bom saber. Aqui, acaba que aqui tem uma representação, assim, um peso maior, né? São Paulo, as coisas acontecem muito por aqui e reverberam mais, penso. Sim. Então, por isso que eu perguntei nesse sentido. Você acha que tem mais alguma coisa de bom pra gente pontuar? Porque saímos com só uma coisa boa, então, isso aí da finalização aí da Comissão dos Direitos dos Advogados pela valorização do advogado deficiente. Do restante, minha gente, vocês estão vendo que é só bucha, né? Eu queria muito ter terminado num outro clima, mas como eu disse numa palestra recentemente, eu estou numa skin muito pessimista e muito reativa. Então, eu tô tendo um pouco de dificuldade até de transparecer mais otimismo, de transparecer mais esperança, né? Somos duas. Eu peço desculpas por isso, mas o que eu posso garantir, né, é que enquanto eu tiver força, a gente vai continuar lutando sobre as coisas e Exato. encorajar todas as mães, os pais, pessoas com deficiência, familiares, que se posicionem também, que falem sobre, que a gente ocupe esses espaços, porque não adianta que alguém fale do que a gente precisa por nós, e eu não tô dizendo de, não pode, mãe não pode falar, tipo, não é isso, é justamente sobre isso. Não pode ter uma pessoa que não faz ideia do que a gente vive falando sobre nós e produzindo política e produzindo ciência em nosso nome. E por que a gente que não tá tendo acesso? E por que nós não temos acesso a isso? A esses dados. E porque só se você tiver acesso à saúde suplementar de um plano de saúde bom, você tem condições de poder saber que você pode, por exemplo, tranquilamente quebrar um pé na rua que você vai ser atendido sem maior desespero. Por que desse sucateamento do SUS? E por que dessa falta de fiscalização da ANS com relação à saúde suplementar?
né? E talvez esperançar sobre a troca de gestão da ANS, que acontece agora dia 21 de dezembro. Vai trocar o presidente. Eu não sei dizer, não sei opinar sobre o presidente novo que vai entrar, mas talvez esperançar sobre uma gestão que, de fato, regule o mercado e fiscalize as operadoras e não que dê condições para a operadora Quem pode fizer o que ela quiser e nada acontece feijoada, para né? que continue fazendo o que Exatamente. Então, talvez esperançar sobre isso também. Eu venho de um 2024 cansada também, gente. Venho tentando, assim, não ficar amargurada, sabe? Assim, não ficar com ódio do mundo. E tentando, porque tem sido mais, assim, tem chegado em mim mais do que eu tô dando conta de absorver. Somos duas. Então, assim, eu tô. Nossa! Sim, realmente. Não, já passou mesmo do limite. Passou. Muitas vezes as pessoas vêm falar comigo, daí eu fico muda, não consigo falar nada, porque também se eu for falar nem vai ser nada de muito bom. Então aquela coisa, já que eu não tenho nada de bom a dizer, vou me calar. Então eu tenho estado muito nesse lugar, assim. E queria também não estar mais otimista. O que eu posso prometer é que ainda estarei por aqui, porque desistir não é uma opção, né? Então, faça chuva, faça sol, a gente vem, a gente dá as caras, a gente continua na nossa luta, né? Mas essa normalização dessa nossa exaustão, sabe? Só com uns tapinha nas costas de que vai melhorar, vai passar, já não tô engolindo mais. Não dá mais, não dá mais. Não E dá eu quero mais. compartilhar o seu cansaço e dizer que foi um ano muito desafiador, que eu me sinto fraca mesmo. Eu termino 2024 me sentindo fraca e me sentindo pequena. Me sentindo impotente muitas vezes, mais do que eu gostaria. E duvidando das minhas próprias capacidades. Então, vou até fazer um desabafo aqui. Todas as vezes que as pessoas me vêm falando em alguma audiência pública, ou que eu tô esbravejando com alguém, elas têm essa ideia de que eu sou essa pessoa 24 horas por dia. Que eu sou essa pessoa que sai tretando O Gustavo vai dizer que sim, meu marido. Mas existe uma pessoa por trás dessa persona que veste essa persona para conseguir viver todos os dias. Então, a Vanessa CPF, que não é a Vanessa advogada, que não é a Vanessa que produz conteúdo, ela tá terminando 2024 se sentindo absolutamente fragilizada, se sentindo cansada, se sentindo desamparada. E é um cansaço diferente de tudo que eu já experimentei na minha vida, que não se iguala nem ao meu puerpério, que foi um puerpério muito difícil, porque eram 3 recém-nascidos. É um cansaço na minha alma. A minha alma tá cansada. Eu não queria ter que brigar com as pessoas todos os dias. Eu não queria ter que acordar e pensar assim, nossa, o que será que fulano vai falar hoje para me ofender? O que será que Beltrano vai fazer hoje para tentar, tipo, estragar o tratamento de alguém? Então, abrindo meu coração aqui, como eu abro talvez só para minha psicóloga, Iramaia, um beijo. Eu vou usar um termo que ela usou comigo na terapia. Eu tô me sentindo muito acuada porque 2024 foi um eterno desamparo aprendido, sabe? Parece que tudo que a gente fazia para tentar se proteger e para tentar resolver não dava certo. E a gente chega no fim do ano encolhidinho assim, só tentando ficar vivo e não deixar mais nada de mal acontecer, mas tá ficando muito difícil. Então,
É, é isso. Eu termino 2024 muito cansada. Nossa, nem me fala isso que você disse de cansaço de alma, né? Também sinto. É um negócio tão profundo que não tenho que explicar. E eu não sou depressiva, não sou pra baixo. Você vai me ver aí, você vai me ver rindo, fazendo graça, fazendo piada. Eu, de alguma forma, eu consigo me transportar pra Nárnia, assim, sabe? Fechar a janela de ver tudo que tá ruindo, que eu não tenho controle. Aí pôr um tênis e sair pra caminhar com o meu Golden e ficar feliz com aquilo. Ou ir ali brincar com o Arthur. E aí eu vivenciar com ele algum dos avanços dele. Ou alguma coisa engraçada que ele me disse. Ficar grata por aquilo, né? E aí eu vou me apegando nessas coisas. Faz tempo que estou me apegando nessas coisas, né? Mas eu sinto que, no geral, a sociedade também não permite que a gente sofra de fato. É como se, tipo, ai, não incomoda. Fica em silencinho aí, tipo, ó, não, se possível, não atrapalhe muito. Que a gente já faz muito barulho, né? Porque, poxa, eu tenho muitas coisas pra agradecer. Tenho um filho com saúde, eu tenho minha saúde, eu tenho apoio do meu pai e da minha mãe, sei lá. E quem não tem, e tem, né? Sabe aquelas coisas assim? Como se isso me tirasse o direito de ter as minhas dores. Então, e eu não sou de ficar reclamando também. Então, eu também não gosto de reclamar, de falar. Então, esse ano foi um ano mais calada. Foi um ano que eu passei mais distante. Porque eu não queria reclamar. E aí eu sigo com as coisinhas que vão me fazendo rir, né? Que são essas. Meus animais, meu filho com as conquistas dele, né? Tá pegando nisso. Mas eu tô, assim, muito, muito, muito exausta. Exausta. Eu espero esse fim de ano, de alguma forma, conseguir recuperar um pouco de força, assim. Porque quando eu criei o Outspod, e esse canal é para ser, assim, uma rede de apoio, de acolhimento, eu não imaginei que eu também ia ser um para-raio de tanta coisa ruim. E ter contato, ficar sabendo de tanta coisa ruim, né? De tipo. E aí também todo mundo pedindo muitas ajudas. Será que você pode me ajudar com isso? Será que eu posso te ajudar com aquilo? Me chama pra fazer isso, me chama pra fazer aquilo, divulga o meu não sei o quê, eu tô passando necessidade, não sei o que lá. E aí eu sou sozinha, eu não tenho uma estrutura, eu não tenho nada. E eu fui, meu, surtando, surtando. Então eu fiquei, o Outspod me exigiu muito. Então, de novo, eu volto pro meu propósito. Qual que é o meu propósito? Então, Mirella, racionalmente, você sabe que você não vai dar conta de atender todo mundo? Você entende que é irreal responder todas as pessoas? Você entende que... Porque, cara, eu antes, na minha vida normal, dia a dia, antes do diagnóstico, eu já deixava os outros no vácuo. Porque eu já sou desligada, já, tipo, eu começo a falar um negócio aqui, você me interrompeu, eu já não termino o raciocínio. Imagina hoje, eu deixo todo mundo no vácuo. Começou a falar comigo, vai ficar no vácuo. Enfim, eu quero até mudar de telefone, que o meu telefone tá na mão de muita gente, por causa de grupos. Foi, meu Deus, meu telefone virou um caos, assim. Então, são muitas coisas que me tiram energia, mas essas são as coisas menores. Coisas da minha família. Coisas que o autismo me tira, né? Do autismo dito leve, que é o do meu marido, e hoje do meu filho, que dizem que é leve também. Então, muitas horas cansada do autismo, tipo,
Quem que disse? Quem que falou que eu que tinha que vivenciar isso? Então, muitas vezes eu queria fugir da minha realidade, sabe? Eu e minhas amigas, a gente faz piada. Cada circo que vai em Rio Preto, a gente fica falando, será que é com esse que nós vamos embora? Será que é esse que nós vamos pegar? E se eu fugir com o circo, não é pra vir atrás de mim, que eu vou estar lá no meio dos trapezistas, eu vou deixar tudo muito certo ali com a minha família, mas eu vou vazar. Aquela vontade de vazar de mim, né? E por que é importante a gente dizer isso? Que a gente teve a Lili esse ano. A gente teve a morte da Liliane, que já vinha morrendo aos poucos. E, cara, eu recebo recado toda semana. Vocês também lá no gabinete devem chegar de mães dizendo: não estou aguentando mais, não sei mais até quando eu vou aguentar, não sei se eu chego na semana que vem. Eu não sei nem o que dizer para essas pessoas. Porque eu tô nessa assim, eu não tenho nenhuma ideação de nada, tá, gente? Eu só, tipo assim, sinto que eu não aguento mais. Mas a gente segue mesmo sem aguentar nada, né? Então, é, não dá pra ficar normalizando essa exaustão absoluta que é a nossa vida. Porque a gente, tipo assim, a vida veio como uma máquina de moer gente pra nós. Sim. E a gente não tá se vitimizando aqui, não. Nós não estamos falando com. Vocês não estão vendo duas vítimas aqui. Porque a gente é muito de ir pra frente. São pessoas pragmáticas, nós duas somos, né? E ainda assim. Que discurso bom, né? Ai, que discurso maravilhoso. Eu não tenho muito o que responder porque é isso. É máquina de moer gente, eu me sinto moída também. E uma responsabilidade nas costas de quantas vezes eu me sinto impotente diante de decisão judicial. Eu, uma vez, não faz muito tempo, tá? Deve ter uns 2 meses. Uma mãe me mandou mensagem e falou assim: Vanessa, se o alvará não sair, porque o dinheiro do tratamento do menino tá todo bloqueado no processo, eu vou me matar. Você imagina eu como advogada recebendo uma mensagem dessa? E assim, tudo que eu podia fazer no processo pro alvará sair, eu tinha feito. Eu veio pra ela e falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso, vamos. Então é isso, é sobre uma... Isso aqui que vocês estão vendo é a fadiga do acesso, não é O discurso o bonito lá. discurso bonito. Isso aqui é a fadiga do acesso. Se tiverem profissionais aí, pessoal assistindo sobre, né? Pra vocês entenderem, quando você tem um autismo na família, você não tem só um autista. Você não pode tratar só aquele que é autista ou aquela criança, né? Ninguém vive o autismo sozinho, essa é a maior verdade de todas. Quem sabe vocês aí, então, enquanto profissionais, também não se reposicionem no papel de vocês de acolhimento da família como um todo, de um suporte, né? Você tem sido rede, né? Seja rede, né? Dentro do que você puder. A gente sempre pede, né? A gente fala muito de rede de apoio, que precisa, mas e você? Aí, reflita. Você tem sido rede? Então, vou deixar essa reflexão e, na verdade, um pedido para 2025. Seja rede de apoio, né? Olhe com mais empatia para aquela família, se você for profissional, se você for mesmo uma mãe, vó, tia, enfim. Seja rede, né? Se aproxime, tente ver, às vezes, de que forma você pode ajudar. Se você não souber, pergunte. Essa mãe vai te responder. Ela vai te falar, poxa, você me ajudaria com tal coisa, né? Enfim. Então, porque privilégios trazem responsabilidades.
Então, quando a gente está em qualquer posição de privilégio, como a gente se enxerga em várias posições de privilégio, a gente se sente no dever de fazer algo para mudar, de deixar um legado diferente. Então, você que está aí também, se sentir em alguma posição de privilégio, seja ela qual for, isso também traz para você responsabilidades. Então, acho que eu encerro esse episódio pedindo que você seja rede de apoio, tá bom? E se inscreva no canal. Não vai deixar a mãe mais triste ainda. Aquelas que jogam abaixo, né? Se inscreva no canal, deixe seu joinha, curte, compartilha. Compartilhe com outras mães que vocês vejam que também não estejam bacana, que estejam, às vezes, se sentindo sozinha, né? Para saber que elas estão... A gente tá na canoa furada junto, né? Na mesma canoa furada também. E é isso. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.